Jesus, ele defendeu a sua missão e a sua autoridade. Amém, igreja? Amém. Então a Bíblia, em João capítulo 8, no versículo 21, ela diz assim: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde vou, vós não podeis ir. Olha o pensamento dos judeus. Os judeus estavam, ele vai para onde? Se é para um lugar que a gente não vai, então ele vai se suicidar, ele vai se matar. E a Bíblia diz: e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Jesus estava dizendo que ele era diferente das pessoas. Amém? Jesus estava explicando que ele não era igual ao ser humano, aquelas pessoas que estavam vivendo aqui na terra. Amém, igreja? Que ele era diferente. Aí ele diz: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Preste bem atenção. Jesus estava onde? Ele não estava no mundo? Ele estava no mundo. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce fosse o quê? Fosse salvo. Amém, igreja? E aqui ele vem dizendo que desse mundo ele não é. Vamos parar para analisar. Quando Jesus disse assim: pegue a sua cruz e me siga, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para a gente sair desse mundo, para a gente não viver este mundo, ser como ele. Ele estava no mundo, mas ele não era deste mundo. Isso quer dizer que ele era diferente. Amém, igreja? Você está entendendo, sim ou não? Então as pessoas que ainda não entenderam o que é a verdade, elas estão perdidas no mundo. Que elas acham que a verdade é conhecer alguma coisa. Elas acham que a verdade é ela saber aquilo que você fez, que realmente você fez ou não. Essa é a verdade para ela. As pessoas acham que a verdade é a pessoa lhe conhecer como você é. Só que a Bíblia fala da verdade, não é nada disto. A verdade não é aquilo que o juiz está julgando. A verdade é Cristo. Amém, igreja? Quando ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará, está falando assim: olha, se você me conhecer, você será a paz, você será liberto. Amém, igreja? Amém. Tem pessoas que acham que eu vou conhecer a verdade, eu vou ler a Bíblia do início ao fim. Ela está lendo, mas ela não deixa os seus costumes, não deixa de andar no mundo, não deixa de praticar as coisas do mundo. Ela não abandona o ódio, a mágoa, o rancor. Ela não procura se unir com o seu próximo, não procura amar ao seu próximo. E ela acha que conhece a verdade. A verdade é Cristo. E é Ele que devemos conhecer.
Por que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará? Libertará de quê? Do pecado, dos erros. Quem que andou o tempo inteiro correto, certo na terra? Por quê? Porque ele não era desse mundo. Amém, igreja? Ele era a verdade. Por isso que ele sempre fazia aquilo que era bom. E ele pediu para que a gente seguisse os passos dele. E que passo é esse? É você andar, fazer, falar como Jesus fez. Falar como ele falava, andar como ele andava. Amém, igreja? Aí ele diz, continuando, versículo 24: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Jesus estava explicando, por que vocês vão morrer no pecado de vocês? Porque vocês ainda não me conheceram. Se vocês soubessem quem eu sou, vocês não iriam morrer no pecado. Amém, igreja? Então esse conhecereis a verdade é o quê? É conhecer a quem? É conhecer a Cristo. Eu quero saber a verdade sobre fulano. Isso aí não é Cristo. Isso aí não é Cristo. Cristo é você praticar as obras dele, fazer o que ele fez. Amém, igreja? E quando você participar das obras de Cristo na sua vida e viver nesse mundo como não fosse dele, como não se fosse dele, aí você estará vivendo a Cristo. E por viver a Cristo, você será liberto. Você terá a salvação, o galardão. Amém, igreja? Então a Bíblia diz, continuando: então lhe perguntaram: que és tu? Quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo a quem? Ao mundo. Olha, mais uma vez, Jesus ele apresenta, ele fala que as coisas de Deus não são as coisas da onde? Do mundo. Está explicando muito bem para mim e para você. Ele está falando, as coisas de Deus jamais serão as mesmas coisas do mundo. É diferente, igreja. Aquele que é cristão, só para você ter ideia, quando Cristo ele foi levado à cruz, foi crucificado, ressuscitou, começou a existir o cristianismo. E o cristianismo foi que nos libertou da escravidão. Foi que nos trouxe os valores cristãos, valores familiares. A educação, o respeito, a amizade, o amor. Amém, igreja? Foi Cristo. Cristo nos libertou da escravidão. Amém? Foi isso que Cristo veio fazer. Mostrar ao mundo qual era o caminho. Porque as pessoas viviam se matando, as pessoas viviam se pegando, sabe? Destruindo uma a outra. Então Jesus veio, Deus amou o mundo de tal maneira que falou: eu vou livrar esse povo dessa escravidão. E aí mandou o seu Filho ao mundo para abrir a nossa mente
e nos fazer entender que a família não era para viver daquela forma. O filho teria que respeitar ao pai. Amém? Que a família tem um valor grande, que devemos ser amigos um dos outros, que devemos servir um aos outros. Amém, igreja? É assim que temos que ser. Mas isso só acontece quando a gente conhece a quem? A Cristo. E entende que Ele não era deste mundo. E que nós não podemos ser também deste mundo. Aí ele diz: eles, porém, não atinaram, os judeus, que lhes falava do Pai. Não, eles não entenderam que Jesus estava falando de quem? De Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Por que Jesus era daquela forma? Por que Jesus era bom, ajudava o próximo, cuidava das pessoas, curava? Por que Jesus era assim? Porque era o Pai que ensinava a ser assim. Deus ensinava Jesus a ser assim. Deus ensinou a Jesus a ser diferente das pessoas que estavam aonde? No mundo. Agora Jesus está nos ensinando, através do seu exemplo, a sermos da forma que Deus quer que a gente seja. Amém? Nós temos que compreender um ao outro, buscar entender e ver aquilo que falta no ser humano e procurar ajudá-lo a encontrar. Amém? Aí ele diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Olha só, Deus não deixou Jesus o quê? Só. E aí quando ele foi, ele disse: não os deixareis órfãos, enviarei o Espírito Consolador. A mesma coisa que Deus fez com Jesus, não deixou Jesus só no mundo, Jesus também não nos deixou só. Veja, nós não somos desse mundo, nós somos pessoas diferentes. Amém, igreja? Não podemos agir como as pessoas do mundo agem. Quando eu falo pessoas do mundo, eu estou falando aquelas que vivem as naturezas do mundo. Amém? Aquelas que acham que se alguém bateu nela, ela tem que bater neste alguém. Você está entendendo? Aquela que acha que ela deve passar por cima de fulano, de ciclano, que ciclano não deve crescer, é ela que tem que crescer. Nós não podemos viver essas naturezas. Nós temos que viver a natureza de Cristo. Amém? Aí ele diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, se os judeus permanecesse naquilo que Jesus estava falando para eles. Amém? Ele fala: sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus estava querendo dizer assim: se vocês permanecerem no que eu estou falando, vocês vão me conhecer. E se vocês me conhecerem, vocês serão libertos. Libertos de quê? Do mundo, da natureza, igreja, do mundo. Da natureza do mundo.
O ódio, a mágoa, o rancor, o olho grande, a inveja. Amém? A natureza do ser humano ruim. Jesus estava falando: se vocês me conhecerem, então vocês verão a verdade. Que é quem? Que é Jesus. Aí ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha o que eles falaram. Diz que nunca foi escravo, estava sendo escravo. E diz que nunca. É a natureza do ser humano. Está sofrendo, mas não dá o braço a torcer para dizer que está sofrendo e que precisa de ajuda. A natureza do ser humano, o orgulho, que a gente deve quebrar. Jesus não tinha orgulho. É tanto que quando ele estava lá naquela cruz, ele perguntou ao Pai por que ele estava. Ele estava sofrendo daquele jeito. Perguntou ao Pai se tinha deixado. Lembra? Aí ele diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, quem é o filho? Jesus. Então Jesus é a verdade. Lembra que ele falou: e conhecereis a verdade vos libertará? Então quem é a verdade? É Cristo. A verdade não é você conhecer um monte de livro, não. Não é isso. Não é isso. Não é você ser sábio, inteligente, não. A verdade não é isso. A verdade é você conhecer a quem? A Cristo. E quando eu digo conhecer, você saber o que Ele faz, como que Ele é, da forma que Ele age. Amém? Isso é conhecer a Cristo. É a verdade. Ele é a verdade. Olha o que ele fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repito: e conhecereis a verdade vos libertar. Aí ele foi direto ao ponto e disse para os judeus: se conheceis. Aí ele diz assim: se pois o Filho vos libertar. Ou seja, ele quis dizer assim: a verdade sou eu. É eu que liberto. Não há mais nada nesse mundo que possa libertar vocês. Só eu. E Ele vai nos libertar, igreja, não só das naturezas do mundo, mas Ele vai nos libertar da morte. Que aquele que conhece a Cristo e passa a segui-lo, como Ele pediu: pegue a sua cruz e me siga. Essa pessoa, ela não só irá conhecer a verdade, como ela terá a salvação. Ela será salva. Salva de quê? Da morte. Você não vai viver a morte. Você vai viver para sempre. Amém, igreja? É isso que Ele tem guardado para aqueles que conhecerem a Ele. Pastor, como que eu faço para conhecer essa verdade? Simples. Procurar fazer o que Jesus fazia. Somente isso. Amém, igreja? Aí ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Por que as pessoas estavam procurando matar Jesus? Porque as pessoas não conheciam a verdade. Está vendo? O que Jesus livrou aquela mulher das pedras
que as pessoas iriam jogar nela? Porque aquelas pessoas não conheciam o quê? A verdade. Jesus mostrou a verdade. É Ele que mostra a verdade para a gente. Amém, bicho? Todo mundo ia jogar pedra na mulher. Ele falou: espera aí. Está todo mundo cego. Ninguém conhecia a verdade. Aí ele disse: quem nunca errou, que atire. Quem atirou? Todo mundo conheceu a verdade. Não, todos nós erramos. Não devemos fazer isso, porque eu também. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu aquela palavra que Jesus ensina: ame ao teu próximo como a ti. Todo mundo começou a olhar para a mulher como se fosse eles no lugar da mulher. Então eles pensaram assim: não, se fosse eu, não queria que ninguém atirasse a pedra em mim. Então eu não vou atirar a pedra na mulher. Ninguém atirou a pedra. É assim que a gente tem que viver. Amém, bicho? É assim que você tem que fazer. Às vezes é difícil porque você queria que alguém fizesse alguma coisa do seu jeito, mas aquela pessoa nunca vai fazer do seu jeito. Cada um tem o pensamento. Nunca vai fazer do seu jeito. Amém, bicho? Cada um tem o seu coração. Então, se você for julgar alguém, exemplo, lembra que Jesus falou? Ele disse que pelas pessoas estarem julgando, já estavam julgando a si próprio. Como assim, pastor? Quando eu julgo uma pessoa, eu não estou falando que ela é aquilo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo: eu sou o que eu estou falando para você. Por isso eu estou julgando ela. Porque eu sou o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Então, na verdade, eu não estou julgando ela, eu estou julgando a mim próprio. É por isso que eu sempre bato na tecla: saia da natureza do mundo. A natureza do mundo é ódio, é rancor, é mágoa, amém? É fazer o mal ao próximo. Essa é a natureza do mundo. Não pode ser assim. Tem que conhecer a Cristo. Os discípulos ficavam espantados com Jesus. Tanto que Jesus foi lavar os pés deles, eles disseram: que mais, mestre? O Senhor que é o mestre. Somos nós que devemos lavar os seus pés. Ele disse: faça o que eu faço. Lave também os pés uns dos outros. Jesus falou: todo mundo é igual. Mas as pessoas não entendem. Por que não entendem? Porque não conheceu a Jesus. Repito, o que é conhecer a Jesus? A verdade. Conhecer a Jesus, igreja, é saber como ele tomava as decisões. O que ele fazia? Que decisão Jesus ia tomar nesse momento? Você está passando por alguma coisa. Quando você conhece Jesus, você sabe que decisão você tem que tomar. Porque você lembra: não, se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer isso e isso. Então eu vou fazer isso também. É porque você conheceu a verdade. Amém? É assim que nós devemos viver. É desta forma. Aí você será abençoado. Você será curado. Deus vai te libertar do mal. Você está entendendo? É dessa forma. A Bíblia diz, continuando, para terminar. Aí ele diz: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois de Abraão, praticai as obras de quem? Entendeu agora o que Jesus quer dizer? Se você conhece a verdade, você tem que praticar a verdade.
Entendeu agora? Você está falando, conhecereis a verdade vos libertará. Ele está dizendo assim, ó, se você me conhece, então você tem que praticar aquilo que você viu em mim. A mesma coisa que ele falou de Abraão, se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não praticam o que Abraão praticava? Está vendo? Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Olha só, assim não procedeu Abraão. Então isso quer dizer que eu não tenho que seguir Abraão, porque Abraão não é a verdade. Quem é Abraão? Quem é a verdade? É Jesus. Jesus, ele disse, ó, eu falo a verdade que eu ouvi de quem? De Deus. Assim não procedeu quem? Abraão. Ou seja, Abraão não falou as verdades que tinha ouvido de quem? De Deus. Você entendeu? Então quem é que eu tenho que seguir? É Jesus, irmão. Tem negócio de Paulo, de Mateus, de João. Não tem, é Jesus, acabou. É Jesus e ponto final. Não tem outra história. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente minha vez de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus falou: como assim? Está lá escrito nos profetas que eu viria. Está escrito lá em Isaías. Isaías falou: ó, vai vir um filho tal de Deus, ele vai agir dessa forma, assim, vai salvar. E eles liam isso aí, mas quando Jesus veio, eles não aceitaram a Jesus, porque eles estavam vivendo as naturezas de quem? Do mundo, do homem. Amém? Então não viva a natureza do mundo, viva a Deus, e Ele vai abençoar a sua vida. Diga a glória a Deus. Aí ele diz assim, toda hora eu digo que vou terminar e continuo, né? Versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de quem? Olha só, tá vendo? E as pessoas estavam mentindo. Ele falou: vocês são do diabo, que vocês mentem, vocês estão mentindo. Como é que vocês dizem que são filhos de Abraão e querem me matar? Como é que vocês dizem que são filhos de Deus e querem me matar? Então vocês são mentirosos. E por ser mentiroso, é filho de quem? Do diabo. Está vendo como Jesus ensina claramente? Claramente. Aí ele diz: mas por que eu digo a verdade e não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Olha só. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amém? Diga a glória a Deus. Você entendeu? Quem é de Deus não vive esse mundo. Quem é de Deus já conheceu a verdade. Então ele anda na verdade. Amém? Ele procura fazer aquilo que é verdadeiro diante de quem? De Deus.
E nós temos que nos libertar das naturezas do mundo. Nós temos que nos libertar das atitudes do mundo. E a cada dia que o mundo passa, ele fica pior. Porque o mundo, cada dia que passa, eles criam mais naturezas humanas. Amém? E essas naturezas têm levado as pessoas a se afastarem de quem? Da verdade. Da verdade. Amém? Então, busque ser como Jesus. Ele é a verdade para a nossa vida e vai nos libertar de todo mal. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vou fazer oração a Deus abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus.